Olá, meus irmãos, minhas irmãs, nos reencontramos novamente neste mês missionário. Queremos sempre pedir ao Pai Eterno o dom da missionariedade em tempos atuais. E assim, por meio da Sua palavra, queremos crescer na obediência dessa palavra, também em comunhão com a nossa igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje está contido no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo de 27 a 28. Naquele tempo, enquanto Jesus falava essas coisas, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te carregou e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: Feliz antes os que ouvem a palavra de Deus e a seguem. Essas são para nós palavra da salvação. Quão belo é contemplarmos a ação de Jesus, que não despreza nenhum ser humano. No tempo de Jesus, era muito comum o desprezo da atitude e da voz feminina. E neste Santo Evangelho, uma mulher reconhece em Jesus o seu senhorio, reconhece que é bem-aventurado o ventre que trouxe o Senhor Jesus. E aí nós somos convidados a refletirmos, meus irmãos e irmãs, Jesus que dá um novo rosto e por assim dizer, um protagonismo à figura feminina nos seus santos evangelhos. É comum encontrarmos nas narrativas evangélicas as mulheres que seguiam Jesus, as mulheres que ajudavam a obra de evangelização de Jesus. Nós somos convidados a olharmos para este Santo Evangelho também na dimensão do acolhimento das mulheres na pessoa de Jesus. Se nós formos citar, são inúmeras as passagens bíblicas que Jesus cita, ou Jesus se encontra com os discípulos, se encontram com aquelas mulheres. Muitas vezes aquelas que estão marginalizadas, aquelas que estão excluídas. E aí eu gostaria de relembrar a todos nós aquela passagem clássica da mulher adúltera. No Santo Evangelho é colocado somente a mulher, mas era comum na cultura judaica, tanto o homem quanto a mulher que fossem flagrados em adultério, os dois seriam mortos em praça pública. Mas naquele santo evangelho, Jesus se vê sozinho com aquela mulher, todos queriam apedrejá-la. Jesus é questionado, a lei de Moisés manda que apedreja tais mulheres, e vós o que dizeis? Jesus vai dizer que esta lei é pela dureza do coração. E aí Jesus responde: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem atirou pedra? Ninguém. E aí vocês vão ouvir por mais uma vez aquele que poderia julgar, aquele que poderia condenar, aquele que poderia excluir, poderia decifrar uma sentença de morte para aquela mulher. Ele simplesmente nos amou. Ele simplesmente amou aquela mulher, não desprezando a lei. Não se trata disso. Mas ele ressignifica a lei, colocando o ser humano fragilizado, desprezado pela sociedade, como uma reflexão. Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. E nós vemos o desfecho, que poderia ser uma tragédia, como um sinal da graça. Ele vai dizer: cadê aqueles que te condenavam? Não os vejo, Senhor. Então vá e não peques mais. O mais importante não é saber se ela pecou ou deixou de pecar. O núcleo da reflexão é: o Senhor Jesus acolheu aquela pecadora. Jesus não fez pacto com o pecado. E nós precisamos entender muito bem o que é o pecado. O pecado é a autossuficiência. O pecado é querer ser Deus de nós mesmos.
mas que neste mês possamos nos abrir à palavra de Deus para sermos missionários do amor, missionários da misericórdia, missionários da redenção. Você que participa conosco desta evangelização missionária por meio da Congregação do Santíssimo Redentor, somos convidados a sermos missionários da redenção, missionários da salvação, missionários daqueles que acolhem os pecadores e dão a eles uma nova oportunidade. É assim que Deus nos trata, é assim que Deus nos vê. Que nós sejamos cada vez mais misericordiosos, bondosos, a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.